Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade, nota máxima no MEC. E Inal Ciência e Saúde, referência em medicina nuclear. Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui no Alô Doutor, pela nossa TV Alterosa, nesta segunda-feira. Programa Alô Doutor, agora em novo dia e em novo horário, segunda às 11 da manhã. No programa de hoje nós teremos dois convidados especiais. No segundo bloco, eu converso com o cardiologista Guilherme Gussen, que fala pra gente sobre o tema obesidade e saúde cardiovascular. No terceiro bloco, eu recebo a geriatra e paliativista Nayara Gonçalves, que fala sobre o tema Atenção à Saúde do Idoso. O primeiro programa Alô Doutor de 2021 começa agora. Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, muito feliz com esse novo projeto do Alô Doutor para 2021. Agora, repito, em novo dia e em novo horário. Segunda às 11 da manhã. É o Alô Doutor marcando presença em mais um ano de parceria com a nossa TV Alterosa. Parceria consolidada, repito aqui, gosto sempre de frisar, porque a TV Alterosa abraçou o programa Alô Doutor e o programa Alô Doutor abraçou a TV Alterosa. O telefone da nossa produção e também o Instagram está aí no seu vídeo para você nos enviar a sua sugestão, a sugestão de um tema ou entrevistado na grande audiência na nossa TV Alterosa, na maior vitrine da saúde em toda a nossa região, ok? Com novas expectativas, né? Novos parceiros chegando ao Alô Doutor. E aqui um agradecimento especial à nossa Unimed Divinópolis e também ao Laboratório Central, ao Instituto Cicatrizare, à Unifenas Divinópolis e também à Inal, Medicina Nuclear, Ciência e Saúde, os nossos principais patrocinadores. Outros virão já no mês de janeiro, não é? Estamos com fôlego novo para 2021. Agora nós vamos conversar com o Dr. Guilherme Gussen, ele é cardiologista, e fala pra gente sobre obesidade e saúde cardiovascular. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Davi. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, telespectadores. É uma honra estar aqui. Agradeço muito o convite. Você que nasceu em São Paulo, mas foi criado em Itapecerica? Sim, sou criado em Itapecerica, na Velha Tamanduá. E hoje em dia estou trabalhando em Divinópolis e faço atendimentos lá também 2 vezes por semana. No Hospital São João de Deus, em consultório e também na Inal, né? Sim, nossa parceira aqui. Trabalho no São João, internando os pacientes. Tenho uns plantões em terapia intensiva, na Sala Vermelha. Faço meus atendimentos de consultório na Sigma Cardio, trabalho na Inal e no meu consultório em Itapecerica. Muito bem, o doutor Guilherme, que passa a ser um dos nossos colunistas na revista Alô Doutor, a partir já da edição de fevereiro, e foi capa juntamente com esses novos médicos, né? Nessa edição especial, essa matéria, reportagem especial, junto aqui com seus colegas. Grande honra, né, Davi? Tá aparecendo na capa aí. E só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. Muito bem.
Olha, doutor Guilherme, eu queria começar perguntando como é feito o diagnóstico de obesidade? É feito pelo cardiologista também? A obesidade é uma doença de multiespecialidades, né? Abrange a endocrinologia, a clínica médica, a cardiologia e tem inúmeras consequências para a saúde cardiovascular. O diagnóstico de obesidade ele é feito hoje em dia de uma maneira simples pelo score do IMC, que é o índice de massa corpórea. Quando esse índice está acima de 30, a gente considera o paciente obeso. Esse índice ele leva em conta o peso do indivíduo sobre a altura elevado ao quadrado e isso vai mostrar para a gente em que grau que esse paciente está, se está no peso ideal, se está no sobrepeso ou em obesidade. Em obesidade, acima de 30. Talvez o primeiro quesito que o cardiologista avalia nas primeiras consultas é o fator obesidade? Sim, porque é um fator que está a olhos nus, né, olhos vistos, e o paciente já entra na sala, a gente já consegue estimar através do seu, né, seu perfil, do seu biotipo, se esse paciente é um paciente ativo, se ele tem uma vida mais saudável, para a gente já conseguir estratificar o risco desse paciente de ter eventos cardiovasculares. Muito bem. E qual a prevalência da obesidade hoje no Brasil? Ela é crescente? Assim como no mundo, no Brasil não está diferente. A obesidade é um problema de saúde pública atual. Nos últimos dados do IBGE de 2019, mostram que 1 em cada 4 brasileiros estão obesos. Em torno de 41 milhões de brasileiros atualmente obesos. Se a gente considerar o sobrepeso, que é o IMC já acima de 25, esse número já sobe para 50% a 60% dos brasileiros. 41 milhões é muita gente. Muita gente. E esses dados são recentes? São de 2019. 2019, né? Então está muito recente. Quais são os riscos da obesidade na saúde cardiovascular e na saúde em geral do paciente? A obesidade traz inúmeros riscos para a saúde do paciente. A gente sabe que a obesidade está relacionada à elevação da pressão arterial, aumento do colesterol LDL, aumento do colesterol em geral, surgimento de diabetes, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, que é o AVC, né, muito popularmente conhecido como derrame, doenças ateroscleróticas em geral, né, o entupimento das artérias, e também na saúde geral, muito relacionado com depressão, com apneia do sono, com neoplasias, demência, né? Então é um fator de risco modificável que abrange inúmeras doenças importantes aí no cenário médico. O tratamento da obesidade, ele pode ser feito de que forma? Como que ele é feito? Olha, na visão de um cardiologista. Primeiro, antes da gente pensar em remédio, porque existe tratamento de mudança do estilo de vida, com alimentação, atividade física, e existe o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico. A primeira opção sempre é a mudança do estilo de vida, a mudança da alimentação, onde você consegue atuar em mais de 80% dos pacientes que estão acima do peso, você consegue ter uma boa resposta. Mas isso depende muito da adesão do paciente. Então vai muito do médico conseguir persuadir com o paciente a importância dessa mudança dos hábitos de vida, uma dieta mais hipocalórica, com menos calorias, a prática de atividade física regulares e a boa escolha dos alimentos. Muito bem. Qual seria o momento ideal para iniciar o tratamento medicamentoso, né, na obesidade, né? Porque muita gente toma remédio por conta própria, né? Quando se fala em obesidade, a pessoa está acima do peso, já vem logo buscando um remédio ou outro, né? E quais pacientes teriam benefícios nessa terapia? Bom, hoje em dia tudo é para ontem, né? O pessoal quer emagrecer, quer achar que a pílula que vai resolver, mas a gente não pode esquecer dessas mudanças do estilo de vida. Mas em casos específicos, quando você tem pacientes com risco cardiovascular mais elevado ou com IMC mais elevado, em torno de 30, acima de 30, que é o valor de corte, ou mesmo que esteja acima de 25, com sobrepeso, mas com fatores de riscos associados, você pode abrir mão de terapia medicamentosa. Hoje em dia, os medicamentos mais utilizados, a gente tem a liraglutida, que é um análogo do GLP-1, que vai retardar o esvaziamento gástrico e, a grosso modo, trazer uma sensação de saciedade por mais tempo. A gente tem também o Orlistat, que é um medicamento que inibe a absorção de certa parte das gorduras ingeridas, diminuindo a quantidade de calorias ingeridas pelo paciente. E temos agonistas da serotonina, que um dos exemplos é a licacerina, que você tem uma sensação de saciedade por ativar a cascata da serotonina e esse paciente vai ter menos fome ao longo do dia. Já foi muito usado também a sibutramina, mas houve um estudo amplo, multicêntrico, chamado SCOUT,
e esse estudo mostrou aumento de desfechos cardiovasculares, como infarto e AVC, em pacientes que fizeram uso da medicação. São medicamentos, assim, muitas vezes conhecidos não só pelo médico, né? Sim, sim. Infelizmente, assim, porque o risco da medicação é muito grande, né? Sim. Principalmente nos casos de obesidade, Sim. né? E hoje em dia, na Europa, a sibutramina está proscrita, está proibida de ser comercializada. Olha só, no caso de cirurgia, né? Qual seria a indicação? Você é a favor da cirurgia bariátrica? Já aproveitando aqui o gancho. Eu acho que tudo na medicina começa da indicação. Uma boa indicação vai trazer bons resultados. Você tem aquele paciente, tecnicamente falando, você tem um paciente com IMC acima de 40, que é a obesidade grau 3, obesidade mórbida. Esse é um paciente que já se deve pensar em cirurgia. E o paciente obesidade grau 2, que seria com IMC entre 35 e 39,9, você e associado a algum outro fator de risco relacionado à obesidade, ou com a diabetes de difícil controle, né, é um paciente que também já teria indicação. Mas antes de você indicar a cirurgia, você tem que ter estabelecido esse tratamento clínico em torno de 3 a 6 meses e ter tido falha, sabendo que o paciente foi bem aderido. Então, essa seria a indicação clássica para a cirurgia bariátrica. Nesses pacientes que têm uma boa indicação, a resposta é muito boa, com redução dos desfechos cardiovasculares, redução de infarto, de AVC, redução do índice de massa corpórea, com melhora da qualidade de vida e da saúde do indivíduo. Vamos falar também do sono, né? Qual é essa relação da obesidade com a apneia do sono, né? E quais os riscos também para a saúde do coração? Há risco, realmente, aquela parada respiratória durante o sono? Aquilo pode levar a pessoa a um infarto, por exemplo? Sim, Davi. É uma coisa muito crescente, que tem sido mais falada hoje. O sono está em evidência na saúde em geral. A gente sabe da importância da qualidade do sono para a nossa saúde, principalmente para a saúde cardiovascular. Os indivíduos obesos, eles têm maior tendência a ter a apneia do sono, principalmente a apneia obstrutiva, que a gente chama de a abreviatura de SARS, né, que é a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. É devido a um aumento das partes moles com uma restrição da entrada de ar quando o indivíduo está dormindo. Quando o indivíduo está deitado, há uma tendência da língua cair e diminuir o orifício de passagem de ar. Com isso gerando quedas da oxigenação do sangue perigo, ao longo do sono, e isso pode trazer sérias consequências, como infarto, AVC, alterações ateroscleróticas, entupimento de artérias, arritmias cardíacas, pode contribuir para o surgimento da obesidade e a perpetuação, né, em quem já é obeso, e inúmeros outros problemas para a saúde do indivíduo. Existe um risco maior, né, de complicações do paciente superobeso ou com obesidade diante do Covid-19, né? Sim, além do sono, né, dessas complicações do sono, o paciente obeso, a gente tem que analisar que ele é um paciente já com uma tendência a ter uma hiperativação crônica do sistema imunológico. E a gente sabe que a Covid-19 causa isso, uma hiperativação do sistema imunológico, e muitas vezes essas complicações se dão por danos orgânicos desse sistema imunológico hiperativado, e em pacientes obesos que já têm essa alteração crônica, tendem a ter maiores desfechos cardiovasculares e complicações. Qual a sua dica para a boa saúde do coração? Rapidinho. Bom, minha dica é que a gente tenha menos pressa para cuidar da nossa saúde, que a gente se alimente bem, pratique regularmente atividade física e nunca deixe de consultar um cardiologista. Obrigado, doutor Guilherme. Muito trabalho lá no São João. Você tem ficado ali realmente no pronto atendimento, na sala vermelha, né? Sim. Você está na linha de frente. Sim, a gente está na linha de frente lidando com essa situação atípica, né, sem precedentes, e esperamos estar sempre fortes aí para conseguir vencer, porque essa pandemia, né, ainda não está perto de acabar, infelizmente. Como é que tá a situação lá hoje com relação a leitos, ocupação? Bom, a gente teve uma melhora no cenário de ocupação de leitos em torno dos meses de setembro e outubro, e no início de novembro para agora dezembro a gente teve um aumento da ocupação, e agora a gente está girando em torno de 90% a 100% de ocupação dos leitos do São João. Importante nós destacarmos os cuidados que a população deve manter, não é verdade? Sim, continuar com o uso de máscara, a higiene das mãos, evitar aglomerações e cuidar para que isso não se propague e torne um problema pior. Obrigado, doutor Guilherme. Vamos cuidar da saúde do coração. É isso aí, Davi. Vamos se exercitar, vamos caminhar, vamos ter mais amigos. É isso aí. E vamos viver melhor. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo à revista Alô Doutor. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito bem. Olha, então, daqui a pouquinho a gente volta conversando neste terceiro bloco com a doutora Nayara Gonçalves, que é geriatra e paliativista, falando sobre o tema Atenção à Saúde do Idoso. Mais um tema importante no programa Alô Doutor, neste novo dia horário, segunda às 11 da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta.
moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Como se constrói uma imagem de sucesso e referência para o tratamento e diagnóstico em medicina nuclear? Com constantes investimentos em equipamentos e tecnologia, com equipe permanentemente atualizada e preparada, e atendimento qualificado e humanizado com um olhar sempre voltado para o futuro. E corpo clínico super especializado em mais de 25 anos de uma história de experiência e sucesso. Assim, a Inal constrói a sua imagem. Inal, Centro de Medicina Nuclear, em Divinópolis, BH, Nova Lima, Itabira e Lafayette. Estudo em uma universidade nota máxima no MEC. Eu curso medicina, farmácia, medicina veterinária, estética e cosmética, psicologia. Vencer Unifenas você também. Vestibular Unifenas 2021. Acesse unifenas.br. De volta com você na grande audiência na nossa TV Alterosa, a maior vitrine da saúde em toda a região. Você pode nos sugerir um tema ou um entrevistado através do nosso telefone e também pode entrar conosco também em contato pelo nosso Instagram, @Alô Doutor. Participe conosco no Alô Doutor, você também participa. Hoje, aqui, destacando dois entrevistados, né, dois convidados especiais. E eu queria falar rapidamente desta edição, que é a 31ª edição, que nós lançamos em dezembro. E em fevereiro lançaremos a 32ª edição. Está aí no seu vídeo, né? Esta capa especial, inclusive a doutora Nayara está aí também, o doutor Guilherme também. São os novos médicos que chegam e são bem-vindos, renovando a nossa medicina nessa nova safra. Quem ganha com isso são os pacientes, né, a nossa população, né? Doutora Nayara, bom dia, um prazer tê-la aqui no Alô Doutor. Bom dia, Davi, bom dia aos telespectadores que estão nos assistindo hoje, muito obrigada. Já fiz o convite para você também participar da revista, sim, assumindo essa parte da geriatria, essa especialidade tão importante, e seria uma grande honra ter você com a gente também na revista. Exatamente. E é um tema importante que nós vamos falar aqui, né? Atenção à saúde do idoso. Exato, exatamente. Né? Você que é natural de Belo Horizonte, já está há quanto tempo aqui? Eu estou aqui na cidade há 2 anos, de Divinópolis. 2 anos, né? Me casei e vim para cá, morar aqui em Divinópolis. Atendendo hoje no Hospital São João de Deus, Santa Lúcia e Santa Mônica? Exatamente, e na Cardioclínica, que é onde eu tenho meu consultório. Olha só, eu queria começar perguntando para você, como a sociedade enxerga e vê o idoso hoje em dia? Exatamente. Hoje em dia, a gente observa que tem uma mudança dos paradigmas como há pouco tempo atrás, uns 50 anos atrás, né? A gente observa que até bem pouco tempo atrás, o idoso era o rei do lar, era quem comandava a casa, era quem era valorizado, detinha a sabedoria, resolvia tudo na casa. E hoje em dia a gente vê que realmente as coisas mudaram, acaba que os filhos tomaram conta e o idoso, em alguma das vezes, e muitas delas, eles ficam de lado, nem sempre eles são o grande detentor de toda a organização do lar mesmo. Então, é muito importante a gente falar sobre a saúde do idoso. Eu, como geriatra, abordo muito isso, sobre a importância da gente olhar para o envelhecimento. Existem paradigmas a serem quebrados, então, em relação ao idoso? Existem sim. Muitas das vezes, no consultório, eles falam assim, doutora Nayara, é normal, é da idade, ele está caindo porque é da idade, ele está perdendo urina porque é da idade, ele está esquecendo porque é da idade. E nada disso é por causa da idade. São situações que são comuns no idoso, mas não são normais. Quando a gente fala que queda no idoso da idade, a gente tipifica isso como normal e deixa de tratar. E, na verdade, queda não é normal no idoso. Queda aumenta muito a mortalidade, o paciente fratura um fêmur, vai para a cama com muita dificuldade de reabilitar posteriormente. Então, são temas que são comuns no idoso, mas a gente não pode colocar como normalidade, né? Faz parte da idade, porque não fazem. A gente espera que a sociedade evoluindo, né? E a população está envelhecendo realmente, né? Que a posição, né, do idoso ele seja valorizado cada vez mais, né? E a gente está vendo que é o contrário, né? Exatamente, a gente vê que é o contrário. Você que trabalha muito com as famílias, doutora Nayara,
essa é uma realidade triste, às vezes, ver o idoso abandonado. Sim, sim, a gente vê, nós temos o Estatuto do Idoso, que é um órgão que, na verdade, protege o idoso justamente contra esses abandonos, abandono da família, dos filhos, idosos que ficam em casa, não tomam a medicação corretamente, caem, machucam. Então, sim, a gente precisa proteger mais nossos idosos. O geriatra atende a partir de qual idade? Olha, o idoso, a gente considera idoso a partir de 60 anos. Então, a partir de 60 anos já pode procurar um geriatra. Na maioria das vezes, a gente encontra que os pacientes mais idosos procuram um geriatra, a partir dos 70, 80, os nonagenários e até centenários. Mas a partir dos 60 anos já pode procurar. Na estimativa, já é idoso a partir de que idade? De 60. De 60? 60 anos. Pra mim, é muito novo, né? Aqui no Brasil. Inclusive, na França, salvo engano, aumentou. O idoso, salvo engano, é a partir de 70 ou 75 anos. Algumas coisas no Brasil colocam como 65 e boa parte delas 60 anos. E como garantir um envelhecimento bem-sucedido, doutora Nayara? Isso. Essa talvez seja a pergunta-chave da nossa entrevista. Pensar no envelhecimento, a gente não precisa pensar no envelhecimento quando a gente estiver com 50, 60 ou 70 anos. A gente tem que começar a pensar no envelhecimento a partir de agora, a partir dos 30, dos 40 anos, porque é agora que a gente começa a prevenir para a gente ter um envelhecimento com qualidade de vida. Eu falo isso muito com os filhos dos pacientes, inclusive. A gente tem que pensar em ter um bom fortalecimento muscular, uma alimentação correta, planos e planejamentos de vida. É a partir dos 30 e dos 40 anos. Para quando a gente chegar aos 60, a gente chegar com o envelhecimento, um envelhecimento saudável, ativo, mantendo toda a autonomia e a funcionalidade. As pessoas estão preparadas para envelhecer, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, as pessoas não pensam muito que o envelhecimento já está acontecendo, não. Eu acho que eles enxergam que são meus pais, meus avós, mas eu estou muito jovem ainda, eu não preciso se preocupar com isso. Pensar no envelhecimento bem-sucedido é pensar em prevenir, em ter uma saúde, né? Desde agora, desde muito jovem. Eu creio que boa parte não pensa tanto no envelhecimento, como se o envelhecimento fosse uma coisa que estivesse muito longe da realidade. E, na verdade, está até bem perto. Você também é paliativista, né? Explica para a gente como atua, né? Você com os cuidados paliativos. Sim. Explica para a gente como que é isso, na verdade. Sim. Fiz uma pós-graduação de cuidados paliativos pelo Albert Einstein e, atualmente, a área de atuação tem sido no Hospital São João de Deus. Nós temos uma equipe até robusta, temos enfermeiro, médico, assistente social, temos um farmacêutico, todos fazendo parte da equipe dos cuidados paliativos. E cuidado paliativo é um tema que ainda existe muitos mitos sobre o que é cuidados paliativos. É só o paciente que está morrendo? O que significa cuidados paliativos, né, efetivamente? E, na verdade, é o cuidado centrado no paciente e na família, quando esses pacientes têm doenças graves e, muitas das vezes, doenças irreversíveis. Mas não significa que esses pacientes estão morrendo. Muitos desses pacientes, inclusive, estão no diagnóstico da doença, ainda podem ser passivos, inclusive, de tratamento e de cura, mas tudo isso traz muito sofrimento para a família e para o paciente. Então, a equipe atua aliviando todas as dores e todos os sofrimentos do paciente e da sua família. É importante os cuidados paliativos, porque ele vem sendo muito respeitado ultimamente, né? Sim. Talvez antigamente não se falava muito, se dava muito valor a esses cuidados paliativos, né? Para que a pessoa tenha um restante de vida ali mais digno, né? Exato. Com mais cuidados, com respeito, né? Exato. E como garantir que os desejos sejam respeitados quando a pessoa estiver realmente ali no fim da vida? E eu falo que a gente dentro tem que dos pensar, cuidados paliativos. Exato. A gente tem que pensar no processo de finitude desde hoje. Igual a gente tem que pensar no processo de envelhecimento, o processo de finitude. Quando eu for morrer, quais são os meus desejos, o que eu quero, o que eu não quero receber. E hoje em dia a gente tem alguns documentos, como as diretivas antecipadas de vontade. É um documento que a gente redige, a gente pode ir no cartório e deixar ele autenticado com a nossa família, para que os nossos direitos e os nossos desejos sejam respeitados quando a gente não puder responder por nós mesmos. No caso de uma doença grave, em que a gente fica incapacitado de responder por nós mesmos. Muitas das vezes chega numa situação em que os familiares não sabem o que fazer. Exatamente. E aí é importante a gente falar sobre isso
isso hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O que vai acontecer com a nossa saúde amanhã, como que vai ser o dia de amanhã, se eu vou estar hospitalizado ou não. E, nesses casos, muitas das vezes, a família tem que responder pelo paciente. E é importante que todos saibam quais são os reais desejos desse paciente, para que ele continue sendo respeitado com dignidade. Mas esses cuidados paliativos, dentro da geriatria, você já vai mais para o lado do idoso mesmo? Ou você aproveita? O idoso tem muitas doenças, como, por exemplo, as demências, as insuficiências cardíacas, que são mais graves, né, em fases avançadas, não só as doenças cardíacas, como as pulmonares. Então, o idoso, ele, na maioria das vezes, ele tem várias doenças, e muitas delas podem estar muito graves. Então, o cuidado paliativo e a geriatria andam, sim, de mão dadas. Você falou das demências, vamos falar um pouco do Alzheimer? Sim. É uma doença muito prevalente, doutora Nayara? Muito prevalente, e tem um fator de risco da demência, que é a idade, é um fator de risco que a gente não consegue mudar. Né? E sim, o Alzheimer é a demência mais comum que a gente tem. A gente tem outros tipos de demência também, demências vasculares, demências por sífilis, por HIV, mas a demência de Alzheimer é a que corresponde a mais ou menos 80% das demências que a gente tem no Brasil. Como a família pode se relacionar melhor, cuidar melhor desse idoso, desse paciente com Alzheimer? Sim. Saber como relacionar com esse paciente faz toda a diferença para melhorar a qualidade de vida desse paciente e diminuir os períodos de agitação, de confusão mental. Então, eu abordo muito no meu consultório essas questões, eu chamo isso de manejo não farmacológico. Eu falo com as famílias que nem tudo é remédio, não existe, na maioria das vezes, um remédio mágico que resolva tudo, até porque a demência é uma doença progressiva e incurável, mas a gente consegue ter várias técnicas, como conversar com esse idoso com demência, sempre falando nos olhos dele, falando na altura desse idoso, nunca falar mais alto que ele, nunca falar pelas costas que ele pode ficar confuso, nunca falar várias tarefas de uma vez, dividir as tarefas, cada coisa no seu tempo, para ele conseguir assimilar e fazer a boa parte do seu cotidiano com independência e com autonomia. Qual a condição genética hereditária do Alzheimer? Olha, existe sim o Alzheimer, um fator genético, mas na maioria das vezes, quando esse fator é genético, são nas demências mais precoces, nos pacientes antes dos 60 anos. Na maioria das vezes, o Alzheimer acomete os idosos a partir dos 70, dos 80 anos. Só quando a gente vê esses acometimentos mais precoces, a gente pensa nesse componente genético mais importante. E há como prevenir? A gente fala que, assim, para o envelhecimento saudável, a gente já está prevenindo todas as doenças, inclusive a demência. Mas não é 100% de garantia. A gente não tem esse passaporte que é 100% de garantia que a gente não vai ter a demência. Porque, como é uma doença neurodegenerativa, mesmo a gente tendo uma alimentação correta, com pouco açúcar, poucas gorduras, uma atividade física ao longo de toda a vida para ter uma musculatura forte, mesmo assim, a gente pode estar correndo o risco de ter as demências. Doutora Nayara, um prazer enorme receber você aqui no Alô Doutor, né? Prazer é meu. meu. Parabéns mais uma vez por essa matéria especial de capa, você sendo destaque na revista, destacando os novos médicos. Você chegou recente, né? Sim, exatamente. Em Divinópolis. Tem pouco tempo, tem muito só 2 anos. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você. E também eu quero deixar para você o contato da doutora Nayara, né? Que é o telefone da clínica, e também o Instagram, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do seu trabalho e mais informações sobre esse tema tão importante, né, doutora Nayara? Exatamente, temos que falar mais do espero você também todos. na nossa revista. Pode deixar. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigada a você. Muito bem, o programa Alô Doutor de hoje fica por aqui. A gente volta então na próxima segunda, agora segunda às 11 da manhã. Um novo fôlego para o programa Alô Doutor, em novo dia e em novo horário, 2021. O ano do programa Alô Doutor. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu digo sempre, saúde para todos. Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade, nota máxima no MEC. E Inal Ciência e Saúde, referência em medicina nuclear.